As creepypastas são histórias curtas de terror criadas e compartilhadas na internet, com o objetivo de assustar, intrigar ou perturbar quem as lê. O termo vem da junção de o creepy, ou assustador, com o copypasta, uma gíria da internet que designa textos que são copiados e colados repetidamente em fóruns e redes sociais. Essas narrativas variam desde relatos sobrenaturais e lendas urbanas modernas até contos de violência e mistério psicológico, muitas vezes escritas de forma a parecerem experiências pessoais ou eventos reais, o que aumenta seu impacto emocional. As creepypastas mais assustadoras e seus impactos na vida real. O fenômeno começou a tomar forma no início dos anos 2000, impulsionado por fóruns como 4chan, Sanfianfui, posteriormente, Reddit, principalmente no subfórum r e Nosleep. Esses espaços permitiam a publicação anônima de histórias macabras que, muitas vezes, ganhavam tração rapidamente por sua capacidade de gerar medo e dúvida. Como a estética da internet daquela época era mais crua e menos regulamentada, as creepypastas circulavam quase como lendas urbanas digitais, com imagens perturbadoras e textos que exploravam o limite entre a realidade e a ficção. O Slender Man é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas da cultura do horror digital. Sua origem remonta a 2009, quando surgiu como parte de um concurso de edição de imagens paranormais no fórum Sanfianfui. O desafio era simples, de manipular fotografias comuns para que parecessem registros de eventos sobrenaturais. Um usuário chamado Eric Knudsen, sob o pseudônimo Vitor Surge, criou duas imagens em preto e branco mostrando crianças com uma figura alta, magra, sem rosto e vestida com um terno escuro. Assim nascia o Slender Man. Apesar de sua criação recente, o personagem rapidamente ganhou vida própria, muito além do fórum. Fãs começaram a expandir sua mitologia com relatos fictícios, vídeos, fanarts, jogos e curtas-metragens. A figura do Slender Man passou a habitar florestas escuras, perseguir crianças e enlouquecer suas vítimas lentamente. A narrativa coletiva em torno dele se multiplicava a cada postagem, em uma verdadeira colaboração global de horror. Sua popularidade explodiu com o jogo indie Slender, The Eight Pages, lançado em 2012, que colocava o jogador em uma floresta escura sendo perseguido pela criatura. A simplicidade e a atmosfera angustiante do jogo viralizaram entre youtubers e streamers, consolidando ainda mais o lugar do Slender Man no imaginário popular. No entanto, o impacto do personagem ultrapassou os limites da ficção de maneira trágica. Em 2014, nos Estados Unidos, duas meninas de 12 anos, influenciadas pelas histórias sobre o Slender Man, levaram uma colega de escola até uma floresta em Wisconsin e a esfaquearam 19 vezes. Segundo o depoimento, o ataque foi cometido como uma espécie de prova de lealdade ao personagem. A vítima sobreviveu milagrosamente, e o caso chocou o mundo, gerando uma onda de discussões sobre a influência da internet na saúde mental de jovens. Esse episódio evidenciou como mitos digitais, mesmo criados com intenções fictícias, podem ganhar contornos perigosamente reais. Crianças e adolescentes, em fases de desenvolvimento emocional e cognitivo, podem ser especialmente vulneráveis a conteúdos imersivos e assustadores. A história do Slender Man, ao mesmo tempo um exemplo de criatividade coletiva e um alerta social, mostra como a internet tem o poder de transformar ideias em crenças, em casos extremos, em ações. Jeff the Killer é uma das creepypastas mais conhecidas e perturbadoras da internet, tanto pela sua aparência grotesca quanto pela narrativa sinistra que a acompanha. Sua origem exata é incerta, acredita-se que tenha surgido por volta de 2008, mas diversas versões da história e da imagem circulam desde então, dificultando a identificação de um criador original. Ainda assim, a essência da lenda permaneceu consistente. Um garoto comum que, após ser brutalmente agredido e deformado, enlouquece e se transforma em um assassino psicopata. A imagem associada a Jeff the Killer é um dos elementos mais impactantes da creepypasta. Trata-se de um rosto extremamente pálido, com olhos arregalados, sem pálpebras, e um sorriso cortado de orelha a orelha, supostamente fruto de automutilação.
A frase "Eu go to sleep", ou vá dormir, sussurrada antes de atacar suas vítimas, tornou-se um dos lemas mais reconhecíveis do personagem, usado em incontáveis releituras e variações da história. Com o tempo, Jeff the Killer se popularizou em vídeos narrados no YouTube, animações amadoras e fanfics, muitas delas explorando sua origem, motivações ou cruzamentos com outros personagens de creepypastas, como Slender Man ou Loudin Jack. Sua figura também passou a aparecer em jogos, ilustrações e até cosplay, consolidando-se como ícone da cultura do terror digital. Contudo, o impacto do personagem foi além do entretenimento. A aparência chocante e o enredo violento geraram obsessão entre jovens, especialmente aqueles mais vulneráveis emocionalmente. Houve casos de alunos levando imagens do Jeff para a escola, assustando colegas e até desenvolvendo comportamentos agressivos ou paranoicos. Em alguns lugares, diretores e conselhos escolares chegaram a emitir alertas formais sobre o conteúdo da creepypasta, temendo que ela pudesse influenciar negativamente o comportamento de estudantes. Jeff the Killer representa um fenômeno típico da era digital, a fusão entre imagem viral, narrativa aterrorizante e consumo obsessivo. Embora fictício, seu poder de assustar-se, em casos extremos, influenciar-se é muito real, revelando mais uma vez a força que as histórias da internet podem exercer sobre a mente humana. Entre as muitas creepypastas que circulam pela internet, Smile Dog é uma das que melhor explora o terror visual e o poder da sugestão psicológica. A história gira em torno de uma imagem amaldiçoada, supostamente um arquivo .gir intitulado Smile.jpg, que mostra um cão com feições distorcidas, um sorriso humanamente grotesco e olhos profundamente perturbadores. Quem visualiza essa imagem, segundo a lenda, começa a sofrer pesadelos intensos, surtos de ansiedade e, eventualmente, uma espiral de loucura. A única maneira de se livrar da maldição seria compartilhar a imagem com outra pessoa, propagando o vírus digital do terror. A estrutura narrativa de Smile Dog guarda forte relação com lendas urbanas clássicas, como a fita de vídeo maldita no filme O Chamado, The Ring, em que a simples exposição a um conteúdo visual desencadeia uma condenação sobrenatural. Mas aqui, o terror é ainda mais atual, uma simples imagem digital, compartilhada por e-mail ou encontrada em fóruns obscuros, é suficiente para abalar a sanidade do espectador. Essa premissa ressoa com medos modernos sobre a perda de controle na era da informação, onde até o conteúdo mais banal pode ter consequências aterradoras. O impacto psicológico de Smile Dog foi significativo, principalmente entre leitores mais jovens e impressionáveis. Muitos relataram sentir ansiedade, paranoia e insônia após ler a história ou visualizar variações da imagem. Há quem afirme ter tido pesadelos com o sorriso do cão e se recuse até hoje a procurar a imagem verdadeira, temendo consequências. Mesmo sabendo que é ficção, a forma como a narrativa mexe com a mente cria uma experiência imersiva e angustiante. Esse fenômeno revela o poder do medo visual e da sugestão psicológica. Ao jogar com a curiosidade natural do leitor e misturar elementos de realismo com o sobrenatural, a creepypasta de Smile Dog demonstra que o terror mais eficaz nem sempre vem de monstros ou sangue, mas daquilo que se insinua, que não pode ser desfeito após ser visto, e que permanece na mente como uma presença silenciosa. Em plena era digital, a imagem assustadora torna-se a nova maldição, e o medo se espalha com um simples clique. As creepypastas não são apenas histórias de terror criadas para entreter. Elas funcionam como espelhos digitais dos medos coletivos da era moderna, inseguranças sobre tecnologia, isolamento, perda de identidade, manipulação da realidade e até a presença constante do desconhecido em nosso cotidiano hiperconectado. Por meio de figuras como Slender Man, Jeff the Killer ou Smile Dog, esses medos ganham forma e voz, alimentando uma mitologia contemporânea que mistura o folclore tradicional com os símbolos e linguagens da cultura digital.